Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja envolvendo os nossos corações nesta tarde maravilhosa, um pouco fria, né? Mas nós estaremos aquecendo os nossos corações na palestra da tarde. Pois que nós estaremos hoje falando sobre os nossos papais, encarnados ou desencarnados, na sombra ou na luz. Mas para isto, nós vamos nos preparar, pois que a mensagem da tarde será uma mensagem maravilhosa para todos nós, aonde nós estaremos buscando um aprendizado sublime nesta tarde. Assim, nós estaremos combatendo as inferioridades que ainda trazemos alinhadas dentro de nós, para que nós possamos trilhar um caminho para a nossa evolução. Mas, fiquem tranquilos, não sou eu que vou falar, a palestra não é minha. Eu vou dar para uma pessoa a quem eu confio bastante e que faz parte também da minha vida, que vai falar sobre os pais. É o nosso querido Rafael. Muita paz. Gente, então boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Que a gente possa estar hoje tendo a oportunidade de estarmos mutuamente, né, vivendo essa oportunidade divina, que é buscar em nossos corações a nossa reharmonização. Se a gente está aqui na Terra, é porque ainda somos almas imperfeitas, estamos todos a caminho da luz da evolução, não somos melhores do que uns ou os outros, mas estamos na mesma caminhada, né? Senão não estaríamos aqui, estaríamos lá em outros planos sublimes, né? Então, se estamos aqui é para a gente puxar um ao outro. Quem está com a corda um pouquinho mais à frente, puxa o outro que está com a corda atrás. Então, mas não solta a corda, segura, porque se estivermos segurando as mãos uns dos outros, com certeza a gente alcançará a luz, pois Jesus mesmo assim nos ensinou, né? Que temos que amar os nossos irmãos como a nós mesmos, e a Deus acima de todas as coisas. E amar a Deus é fácil, né? Porque Ele é perfeito, né? Então por isso que Jesus pede, né? Por isso que o Evangelho pede, né? Por isso que as leis de Moisés pedem, para que possamos amar aos nossos irmãos. Porque aí, se a gente amar nossos irmãos verdadeiramente, amaremos a Deus, amaremos a Jesus, pois Ele mesmo nos disse de que se quereis amar a mim, amem aos velhinhos, aos doentes, aos leprosos, ou seja, a todos que estão necessitados. E quem de nós não está necessitado nessa vida, né? Quem de nós não está precisando do amparo e da luz e do amor? E hoje, gente, eu só vim tomar água para lembrar da Priscila, tá? Então, vamos falar da Priscila toda tomar água, então eu vou tomar água também em homenagem à Priscila. Priscila, se estiver me ouvindo. Não é? E aí, gente, hoje a gente vai falar do Dia dos Pais, que é um dia, assim, maravilhoso, né? Para todos nós é um dia maravilhoso. Mas quando a gente fala de pai, o que a gente logo bota, a gente entende e coloca na nossa cabeça? Bom, vamos falar de pai, vamos falar de uma pessoa, né? Do sexo masculino, né? Que esteja ali em nossas vidas, que esteja, na verdade, no controle, né, da situação e tudo mais, né? Que esteja sendo uma pessoa forte, uma pessoa amiga, né? E a gente sabe que a figura realmente que nos passa o Evangelho, que nos passa a Bíblia, é exatamente isso. Só que a gente sabe que nos decorreres das nossas existências, né, com a nossa jornada evolutiva, existe uma coparticipação, vamos dizer assim, de muitas mães que se tornam pais, de muitos avós que se tornam pais, muitos tios que se tornam pais. Então a palestra de hoje não é especificamente para o ser do sexo masculino, né? Mas é, na verdade, para todos nós que cuidamos, que na verdade levamos a paternidade através do nosso amor para aqueles que estão necessitados e estão recebendo amparo, estão recebendo a necessidade do amor. Pois não podemos julgar aqueles que antecederam a nós, pois a gente não sabe a educação que esses irmãos viveram. Por exemplo, nós tivemos os nossos pais. Cada pai teve uma criação diferente e essa criação ele trouxe para nós. Lembre-se sempre, nós somos, na verdade, ou recebemos a nossa educação de acordo com o nosso professor, não é? Na escola. Então, a gente aprende de acordo com o professor. Se o professor teve uma maneira de ensinar, a gente aprende com ele. E somos muitas vezes reflexo daquele professor. E o pai é a mesma coisa. Ele aprendeu com a outra pessoa
que venha nos trazer para nós os ensinamentos que ele esteve realmente sendo ensinado. Então, muitas vezes lá atrás, como é que os pais ensinavam? Com varinha de marmelo, com cinta, né? Com, na verdade, chinelo, com os tapas, assim. E a gente vai trazendo isso para estas nossas outras gerações. E a gente vai trazendo isso, né? Até o Chico Xavier fala sobre isso na questão da educação, né? Que ele fala de que se na verdade a gente quiser educar os nossos filhos, não tem problema algum de usar a parte mais almofadada do corpo da criança para que ela possa, né, com as mãos, para que ela possa estar realmente aprendendo, né? Ou seja, aquele bumbumzinho bonitinho ali às vezes, né, necessitar daquela palmadinha. Mas por quê? Porque a educação em que nós tivemos, a educação em que nós recebemos, a educação que nós vamos dar depende do que nós construímos em nossa vida, em nossa mente. Então, para que entendamos, tudo está arquivado aonde? Em nossa mente. Tudo está arquivado em nosso cérebro, nosso conteúdo, tanto desta existência quanto de outras existências. Então, às vezes, nós temos pais que desvirtuaram-se do caminho. E esses pais que se desvirtuaram-se do caminho, que não estiveram presentes como pai ou como figuras paternas, acabam muitas vezes sendo julgados, né? E tem as suas questões e tem as suas importâncias, tem o porquê, né? Esse julgamento, mas por quê? Porque a gente olha de forma muito rasa. Jesus nos fala para olharmos na profundidade, estarmos aprofundando nosso ser e olhar além. Quando falamos de olhar além, o que a gente vai pensar? Na figura de que esse irmão foi criado, né? Assim, ou de que outra pessoa foi criada. Na psicologia, isso é nos falado muito, e realmente é verdade. Como foi criado? Mas vamos abranger para um lado maior, que Jesus nos pede na profundidade. Vamos pegar e ver esses pais em outras vidas. Vamos pegar a nós e revermos as nossas outras vidas. O que fizemos? Será que fomos bons pais? Será que fomos boas mães? Será que fomos boas pessoas para aquelas pessoas que estiveram ao nosso lado em outras existências? Ou será que o que estamos sofrendo, na verdade, é um pequenino do que deveríamos sofrer diante do que já fizemos? Aí a gente pega e fala, mas não justifica a pessoa ter feito isto para mim, porque eu errei. Realmente, ela não precisa, não justifica para ela, para nós sim. Para ela não justifica por quê? Porque nós não podemos ser pedras de escândalo na jornada evolutiva de nossos irmãos. Então nós não podemos prejudicar os outros dando desculpa de que nós fazemos parte desse contexto da providência divina. Mas isso se faz pela própria imaturidade do ser, ou pela própria imaturidade daquele irmão que está em nossas vidas. Então o que fazemos? Culpamos os nossos semelhantes sempre, culpamos os nossos pais, culpamos a nossa família, culpamos todos que estão à nossa volta. Sendo que, na verdade, não existe culpados, né? Igual o professor Girafales, culpados. Não existe culpados. Na verdade, existem pessoas, existem irmãos que estiveram cometendo ainda deslizes em suas vidas. E a gente cai e volta de novo para o início da nossa palestra. Todos nós somos imperfeitos. Todos estamos a caminho da evolução. Então, o que Jesus nos ensinou sobre isso? O perdão. Perdoai 70 vezes 7 vezes. E o que temos que fazer então? Segundo a doutrina espírita, segundo o Evangelho de Jesus, perdoar. E o que é perdoar? Perdoar é estarmos diante desses irmãos que erraram conosco, abrindo os nossos braços para que eles possam ser realmente amparados e assistidos. Se não pudermos estar perto deles, pois já temos uma certa distância de que, na verdade, não se faz mais presente aquele amor fraternal, o que temos que fazer? Orar por eles, fazer prece para que eles estejam recebendo o auxílio, o amparo que precisam. Pois todos nós temos esta, né, vida em que estamos presentes para estarmos evoluindo. E quem não foi jovem, né? A gente fala assim, nossa, mas os pais erram, a gente faz erro, mas quem não foi jovem, né? Todos nós fomos jovens. E dentro da nossa juventude, todos nós erramos. Todos nós tivemos participações das nossas vidas em que a gente acabou fazendo artes, né? E isso é uma coisa normal, é uma coisa que vivemos. Poucos jovens, né,
fazem ou têm uma vida madura como teve Jesus, assim? Poucos jovens. Na maior parte de nós da terra somos jovens ainda que demoramos, nos deslizamos, vivemos vicissitudes, vivemos paixões, né? Vivemos adulterações pelo sexo oposto ou pelo mesmo sexo, né? Depende de cada um, né? Então a gente tem o quê? A gente tem que lembrar de que tudo ou qualquer irmão que está à nossa frente, nós temos que respeitá-lo nas suas dificuldades e nos seus erros, para que possamos ser felizes. E a felicidade, aonde está? Onde vocês acham que está a felicidade? A felicidade, Jesus nos disse, não é deste mundo. Então a felicidade está no plano maior. Mas por que a felicidade está no plano maior? Por que a felicidade não está aqui neste plano? Porque nós não, como Jesus o fez na sua ressurreição, para estarmos na verdade vivendo a felicidade, a luz e o amor. O que Jesus nos disse? Não me toque, quando Maria veio perto dele, não me toque porque eu ainda não fui de encontro a meu Pai. O que ele quis dizer? Que ele estava ainda de forma materializada, mas não na sua maior materialização ainda, ou seja, ele não esteve nos planos sublimes ainda, não esteve ainda indo para os céus, ou não esteve ainda em sua composição orgânica lá na materialização, quando a gente aprende, né? Para que estivesse este sendo tocado. Da mesma forma, só que em sentido figurado, levando a reencarnação, tá? A gente tem que ir ao nosso Pai para que voltemos para cá melhores. Então a gente tem que ir para lá, melhorar espiritualmente, muitas e muitas vezes, para que retornemos à Terra, para que estejamos sendo abençoados, para que estejamos sendo amparados. Como o próprio Mestre Jesus disse a Nicodemos, que nós viemos da água e do Espírito. Ou seja, viemos do corpo, que é a água, e o Espírito, né? Que é nada mais do que somos nós. Então temos que voltar novamente, voltar e nascer de novo, que está escrito e que ali está no Evangelho. Então o que precisamos fazer? Retornar, volver a matéria, volver realmente aos encontros inúmeros, até estarmos nos reharmonizando plenamente. O budismo fala nirvana, né? Alcançarmos o alto, nirvana, estado mais alto, né? De iluminação. A doutrina espírita fala como? Alcançar a perfectibilidade, ou a perfeição, para que o mundo esteja sendo um lugar habitado e ele possa estar sendo concentrado pelo amor e pela felicidade verdadeira. Então, onde está a felicidade? Está no plano espiritual e está dentro de cada um de nós, pois estaremos estendendo esta felicidade a todos, quando encontrarmos em nós esta verdadeira felicidade, não é? A gente agora, por enquanto que vive no mundo, vivemos felicidades relativas. Vocês já viram isso? Não é interessante isso? Por exemplo, olha que questão interessante. Comprei um carro. O carro fica velho. Comprei uma casa. A casa começa a ficar realmente mais velha. Não é? Arrumei uma namorada. Casei. O que acontece? O que a gente está fazendo? A gente está encontrando o quê? Uma felicidade relativa. Não que casar não seja bom, tá, gente? Porque à noite eu quero chegar em casa bem, né? Eu quero ser, na verdade, se eu for perder. Então, o que acontece? A gente tem a felicidade de acordo com o momento evolutivo que nós estamos. O que estamos procurando diante de tudo isso, né? Igual meu pai falava, a gente nunca está contente. Se a gente tem um carro, quer 2 carros. Se a gente tem uma casa, quer 2 casas. Se a gente quer uma mulher, quer 2 mulheres. Não é? Se tem um homem, 2 homens, assim vai. Por quê? Porque a gente está buscando sempre o quê? A gente está buscando sempre o mais na questão material. Mas a gente está fugindo da questão espiritual. Então, quando a gente coloca na questão espiritual, hoje eu fui fazer a campanha do alimento. Eu fui. As pessoas receberam alimento. As pessoas fizeram o evangelho no lar aqui, quando elas fazem, quando recebem o alimento. As pessoas estão melhorando. As pessoas estão conseguindo emprego. As pessoas não precisam mais de cesta básica. Você viu quanta felicidade? Sim. Em um só momento, em um só espaço de tempo, em que nós achamos que é tão insignificante, mas a gente fala, puxa, eu vou fazer a campanha do alimento, puxa, eu vou ter que levantar mais cedo, puxa, eu vou ter que ir até a casa espírita, puxa,
Ai, quanto puxa, né? Tô até cansado de falar tanto puxa. Mas quanto puxa? Eu vou e vou ter que fazer tudo isso. A gente chega aqui na casa, vem, faz a campanha, às vezes fala, mas o que aconteceu, né? E aí a gente olha e fala assim, meu Deus, quantas pessoas são auxiliadas. E as crianças? Não importa qual seja o trabalho, se é aqui nessa casa, em outras casas, não importa, faça a caridade. As crianças recebem auxílio. Aí as crianças recebem auxílio, levam auxílio para casa. Da casa recebem auxílio os pais. Os pais dão auxílio às mães. E assim a fraternidade vai se fazendo presente. O que é isso? É repercutir o amor. Isto é a felicidade. Consegue entender a diferença da felicidade mundana com a felicidade espiritual? Com a felicidade que Jesus quis nos apresentar? São felicidades realmente opostas. Mas a gente fala, mas se opostas, então o que estamos fazendo aqui na Terra? E aí? Se são opostas, o que estamos fazendo na Terra? A gente está treinando, gente. A gente está treinando. A gente está treinando para alcançar a verdadeira felicidade. Pensa só. Eu não consigo amar meu cunhado, pois ele casou com a minha irmã. Ele, na verdade, é um cara muito, na verdade, desnecessário na minha família. Vamos supor assim, não é isso? E aí a gente não consegue amar o cunhado, mas a gente ama muito a irmã. E por amar a irmã, a gente quer proteger o cunhado. Por amar a irmã, a gente começa a estar começando a aprender a amar o cunhado. E o que a gente começa a fazer? A gente começa a exercitar o amor através do quê? Através do esforço. O que a gente acabou fazendo? A gente esforçou-se por amar alguém que a gente não ama. A gente esforçou-se por amar alguém que a gente até então repudiava. A gente está então fazendo o quê? Treinando para amar. Treinando para prosseguir. Treinando para levar o auxílio para aquelas pessoas que queiram. Vamos para a casa espírita. A gente vem na casa espírita. Por que na maioria das vezes a gente vem para a casa espírita? Para alcançar o quê? A cura. Aí na maioria das vezes a gente vem pela dor, né? Muitos palestrantes falam isso, a gente vem pela dor para depois entender o amor. Quando a gente vem pela dor, o que a gente está fazendo? Por causa da dor, a gente está exercitando o amor. É o que Jesus fazia, o que Jesus queria. Ele queria vir à Terra para curar todo mundo? Não. Ele não precisava fazer isso, ele não precisava vir até aqui à Terra. Ele na verdade curou, o serviçal do Romano. Ele curou a Flávia, que é filha de Públio Lento, sem estar perto dela. De longe ela curou. Quem leu há 2000 anos vai lembrar disso. Públio Lento, que Emmanuel foi até ele, buscou auxílio e ele levou a cura para ela através do quê? Do pensamento. E ele disse, ela vai se curar, mas não porque você merece, mas porque ela merece o auxílio. Então Jesus não precisaria vir aqui para nos curar. De forma alguma, ele poderia estar curando como está agora, curando em qualquer lugar do espaço, está curando no universo. O que ele veio trazer? Ele veio nos puxar. Então eu curo o Carlinhos, que está lá com um problema psicológico, psiquiátrico, psíquico, corporal, não importa. Trago ele. E aí o que ele faz? Ele abre a sua mente e começa a escutar as palavras da Boa Nova e alcança a cura. Você já percebe que Jesus continua fazendo isso até hoje, através das religiões, independente quais sejam estas? O que ele faz? Antes ele multiplicou o pão e os peixes. O que a gente faz? Trabalhos assistenciais para dar o pão, né? Só que agora não mais o peixe que estraga, mas o leite. Então, estamos trazendo para o Evangelho. Ele fazia o que? Ele trazia a cura através das suas mãos. Hoje nós buscamos a cura, continuando através das suas mãos, claro, mas dentro de um templo para que haja ordem e disciplina. E o que está acontecendo? Jesus está trabalhando por nós. Jesus está nos amparando através e quer que nós estejamos aprendendo a Boa Nova, o Evangelho. Porque, gente, a cura não é de fora para dentro. A cura é de dentro para fora. A gente pode curar o nosso corpo. Vamos lá, cura um braço, né? Aí vem o outro braço e dói. Cura a orelha, a outra orelha dói, né?
cura o nariz, o joelho dói. E a gente vai, que cura, que cura, que cura, que cura, que cura. É bom ser curado? Joia, é bom, excelente. Mas o que acontece? A cura, ela só acontece porque nós assim o queremos e temos fé. Então quando a gente se relaciona tudo isso, a gente fala assim, mas o que tem a ver tudo isso realmente com Jesus e com o que tem a ver tudo isso com os pais? É de que na verdade os nossos pais são veículos de entrada para nós neste mundo. E os pais são o caminho. E o caminho não importa se ele seja arenoso ou pedregoso ou na verdade macio. Depende do que queremos calçar para seguir neste caminho. Então o caminho, que seja os pais ou até mesmo as mães, né, são na verdade uma jornada que vai abranger-nos para a luz e para a paz. E para que a gente, né, possa levar este papo mais adiante, para que vocês não fiquem muito cansados de mim, porque isso é normal, né, ficar cansado de palestrante, pelo amor de Deus, toda hora esse cara. Também ficaria cansado de mim mesmo, viu? E aí o que acontece? Eu vou falar do Emmanuel. Emmanuel escreve, que eu acho assim, das palavras que Emmanuel fala assim, maravilhoso. Porque assim, quando a gente fala de pai, a gente lembra muito os pais, né? Até minha tia falou assim, pô, fala de Deus. Eu falei, Deus é bom, um pai bom. Aí não sei quem, fala de outro pai. Pai legal. Fala do seu pai. Meu pai, na verdade, é excepcional. Realmente foi um espírito maravilhoso. Só que a gente tem gravado no YouTube sobre ele, né? A gente vai lá, assiste, tem várias pessoas falando sobre ele, e cada um com um olhar, né, diferente sobre ele, que é bem bacana. Então foi ele o presidente da instituição, né? Anteriormente, trouxe muito amor, carinho, humildade, uma pessoa maravilhosa, não tem o que falar. Mas hoje eu quero apresentar um pai diferente para vocês. Um pai que a gente não escutou muito sobre ele, um pai, na verdade, que não falamos muito dele. Na verdade, um pai que a gente, na verdade, ficou um pouco apagado, né? E Emmanuel trouxe uma outra realidade sobre esse pai. Vocês imaginam que o pai seja esse? Tem ideia? Vocês têm ideia? Você não vale, cara, você já ouviu minha falando. Você é suspeito, você estava em casa comigo estudando. Quem que é? José da Galileia, o pai de Cristo. E olha a mensagem que na verdade Emmanuel passou para nós sobre ele. Eu vou ler e vamos conversando sobre a questão. É maravilhoso o aspecto, a visão em que esse espírito, né, é ímpar, né? O espírito realmente, sim, veio pelas mãos de Chico Xavier, escreveu, mas eu digo que ele não escreveu, ele pintou, ele mostrou realmente para nós assim, em evidência, faz e aconteça, façam e aconteça, porque Emmanuel, né, a gente sabe de muitas das oportunidades que a gente teve de Emmanuel, né, a gente viu de Chico, ele foi um pai de Chico. Na verdade, em outras encarnações a gente sabe que ele também foi pai de Chico. Lá em há 2000 anos a gente viu ele como Públio, né? E ele como Marcos. Tanto é que no final lá, vou dar um spoiler aqui, né? Mas não tem como. Ele enseguece, né, o Marcos, né? O Marcos enseguece o Públio Lentulus, né? Com ferro quente, né? Mas porque ele não sabia que era filho, foi roubado, toda aquela história. E Chico Xavier vem com a visão, né, alterada. Então ele foi um pai. E como é que Emmanuel, né, como Emmanuel cuidava do Chico? Vocês lembram disso? Emmanuel cuidava de Chico com muita firmeza, né? Pois se a gente ficar, filhinho, vem aqui, pronto, já estragou o filhinho, né? Então ele precisava que Chico fosse firme, né? Ele falou várias vezes para Chico, meu olho está ruim, né? Estou prejudicando Chico, mas você tem 2 olhos, porque você está preocupado com o outro. Assim, quando ele estava lá no avião, vocês lembram que o avião entrou em turbulência, e Chico levantou, vai lá, vocês viram lá, meu filho. E aí Emmanuel aparece para Chico, que é isso? Que desespero é esse? Você não sabe, o avião vai cair. Aí ele falou assim, Chico, pelo amor de Deus, né? Se for para morrer, morra com dignidade. Sente, ore, calmo. Não é?
Então, o que ele trouxe, o que ele mostrou, era algo de firmeza. Quando ele fez lá os tantos livros que ele deveria fazer, o Emmanuel chegou para ele e falou: Chico, acabou o seu tempo na Terra. O que você tinha que ter feito aqui, que você tinha que ter escrito, já escreveu. Agora, se quiser voltar para o plano espiritual, a gente pode voltar. Não, Emmanuel, não. Eu fico aqui mais um tempinho escrevendo alguns livros. Verdade? O que acontece? Ele mostra a realidade, dá o campo, dá o caminho, mas nós temos que exercer sobre o caminho. O que muitas vezes nós erramos como, quando cuidamos dos nossos filhos, que a gente dá excessiva proteção e não preparamos eles para a vida. E quando não preparamos eles para a vida, na verdade eles sofrem na própria vida, que estão despreparados. Então são os pais que a gente reclamava que eram muito rígidos, são os pais que a gente reclamava que eram muito insistentes para que a nossa educação seja feita. Mas como a educação é uma coisa muito particular, e cada um tem a sua, e cada um responderá pela sua, existem muitos esclarecimentos dentro do Evangelho, da Bíblia, o que a gente tem que fazer, como ponderar, como deixar. E o que mais acontece com os pais é de se arrependerem de estarem deixando de fazer algo pelos seus filhos. E vocês sabem de que, depois que se desencarnam, o que mais prejudica a evolução do espírito é o remorso, por não ter feito algo, por não deixar de fazer algo. O que eu quero dizer com isso? Não se culpem. Isto é algo que não podemos fazer. Ou seja, e nem os filhos se culpem de ter feito artes. Por quê? Nós viemos na Terra, estamos na Terra, para justamente estarmos nos melhorando uns aos outros. Estarmos facilitando a nossa vida. E como eu disse, somos imperfeitos, vamos errar, vamos cometer erros e vamos cometer realmente muitas e muitas dificuldades. Então o que temos que fazer? Orar, pedir ajuda, pedir auxílio para que possamos estar melhorando, não é isso? E aí eu vou ler aqui para que não seja muito exaustivo, senão daqui a pouco vocês estão dormindo aí. Então vamos lá. José da Galileia. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria. Mateus capítulo 1, versículo 20. Aqui nos é passado sobre Emmanuel a questão de José. José, ele dormia e muitas vezes nos seus sonhos os anjos, que são os bons espíritos, apareciam a ele para que ele estivesse, estivesse conduzindo, Maria e Jesus. E é interessante porque ele aparecia e aqui ele fala: não temas receber a Maria. Porque a gente sabe que Jesus era um anjo, era espírito iluminado, ele não veio de qualquer jeito, ele veio preparado, veio sendo bem recebido, veio realmente bem conduzido por espíritos. E José percebeu isso. Então Emmanuel fala aqui: em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. Quando a gente vai falar do Evangelho, ele está querendo dizer aqui que a gente pensa sempre. A gente pensa no Pedro, o nervoso, o Judas que traiu, na verdade, o Mateus, cobrador de impostos, e assim a gente vai, pensando em todos os erros dos discípulos, e que a gente sabe também que foram espíritos gloriosos que tiveram acertos, Por exemplo, igual Judas veio, reencarnou como Joana d'Arc, como a gente já conhece. Então eles acertaram depois, mas a gente sempre pensa no Evangelho sobre eles. E a gente deixa José meio esquecidinho de canto, E olha o que Emmanuel vai continuando a falar pra gente. É preciso, porém, observar que a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração, sem mácula e a consciência pura. Quem era José? Olha só, ele disse: era uma pessoa integral, levando sem mácula, sem preocupação, sem nenhum tipo de presunção, amparando Jesus. Não é isso? José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de que não podem prescindir do material humano para o serviço de definições. Olha só,
nós podemos querer definir José de qualquer jeito, de qualquer forma, na sua vida, na vida que ele teve. A gente não sabe quando ele morreu, né? Quando foi a sua morte. A gente sabe o anos da família dele antes, mas não sabe o depois. Mas a gente não consegue definir ele materialmente, mas espiritualmente a gente consegue. E a irmã está nos mostrando que ele foi uma pessoa integral, foi uma pessoa, realmente um espírito que na verdade foi puro e sem mácula algum. Pois gente, para ser o pai de Jesus e a mãe de Jesus, não pode ser qualquer porcaria, desculpa a expressão. Não dá para ser o Rafael, tem que ser o José. Entendeu? Então por quê? Porque é um espírito extremamente elevado. Para recebermos um espírito elevado, só podemos ser espíritos elevados. Por quê? O pai, a mãe, os filhos, entra naquilo que a gente estava falando. Nós nos arregimentamos pelas leis de sintonia e de atração de outras vidas e destas. Por isso que tem que tomar cuidado, como eu estava falando, para não julgar a quem quer que seja, porque a gente já teve muitos erros, né? E aí a gente fala, e ele fala assim: já pensastes no cristianismo sem ele? Como é que Jesus estaria aqui sem José? Então quer dizer, José trouxe a vida de Jesus à terra, José levou Jesus para o Egito, de lá para cá, trazendo e fugindo de Herodes, um infanticida, que esteve decapitando da cabecinha das criancinhas ali de 2 anos, não foi? Por quê? Porque ele esteve o quê? Protegendo a Jesus. A proteção dele levou ele realmente a estar fugindo até mesmo da sua própria profissão, do que ele fazia, do que ele adorava. O que é mais interessante disso tudo é que José não deixou-se se contaminar por ninguém. O amor dele por Maria e por Jesus era maior. E a gente ouve, né? Muitas pessoas falam assim: mas o homem tem que ser provedor. Vocês já ouviram isso? E o homem tem que sustentar a família. Porque o homem... Olha que interessante isso. O homem tem que ser provedor. É verdade. Mas o homem tem que ser provedor não no quanto ele ganha. Não é no quanto ele traz para casa em dinheiro. Mas é no quanto ele se dispõe a lutar pela sua família até o fim. O quanto ele deseja, o quanto ele quer realmente fazer com que os seus estejam felizes. Abrindo mão de si próprio para que os outros, os seus, estejam na verdade vencendo. É isso que é ser provedor. Não é a mulher, porque a mulher hoje abrange um caminho, a mulher hoje ganha mais, a mulher hoje já se estende mais. Isso é bom, isso é belo, isso é lindo, pois as pessoas, as mulheres podem dar condições melhores para que as pessoas, ou que os homens, estejam na verdade ajudando seus próprios filhos. É esta questão do provedor, esta questão, é o homem estar assumindo, é o homem estar realmente acalentando. Quando a mulher chega em casa e necessitada se encontra realmente de uma palavra, é quando podemos dar educação para um filho, sem gritos, sem revolta, que estejamos lançando o amor e o carinho para eles, que possamos estar estendendo as mãos para os nossos filhos, para que eles estejam recebendo a energia para que ele possa estar vencendo. Então isto é ser provedor, é estar atendendo às necessidades da família, às necessidades das pessoas, às necessidades daqueles que estão na sua casa, é ser um guerreiro. Mas um guerreiro não que prejudica os outros, mas um guerreiro que eleva todos aqueles que estão à sua volta junto com eles e esteja protegendo eles do restante do mundo. E a gente sabe que o mundo não é só um mundo material, gente, é um mundo espiritual. Então, muitas vezes a proteção tem que ser vinda desse mundo espiritual. A gente pode até pensar, né, como a gente vou vendo lá para o começo. Mas eu não tenho isso. Se você não tem isso, desenvolva isso em você mesmo. Seja a paternidade em forma em que José esteve a mostrar para todos nós. Não espere que o outro faça, pois a gente está numa vida que a gente espera tudo que o outro faça. Eu sou mãe, espero que o pai faça. Eu sou pai, espero que a mãe faça. Claro, tem que ter uma harmonia, tem que ter um equilíbrio, mas façamos por nós mesmos. Pois quantas mães solos não existem, não é? Nesse mundo? Quantas mães criam seus filhos? Então façam com coragem, porque este dia de hoje não é só para o pai, como eu disse no começo, ser masculino, né? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiadas pelas forças divinas a um homem. Gente, Cristo, Jesus Cristo, mestres,
o ser mais evoluído que teve nesse nosso mundo, foi na verdade confiado à mão de um homem. Agora vamos só conversar um pouquinho aqui, parando aqui. Vocês acham de que Jesus não conversou com ele antes? Vocês acham que Jesus não esteve dialogando, dizendo, vá antes de mim, pois depois irei para continuar o meu legado? Assim como ele fez com João Batista, seu primo, quando esteve diante no alto dos vales, dizendo, vá à frente, porque depois eu irei para pregar o Evangelho? Será que ele não fez a mesma coisa? Será que nós, na nossa concepção ainda pequenina, não entendemos que ele esteve preparando José? Ele esteve preparando José para que José pudesse estar preparando protegendo para que estivesse levando a luz para nós? Olha a importância deste homem. Quando se fala excessivamente, entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Isso aqui, é o maior símbolo da humildade. Quantas vezes a gente faz uma coisa, eu consegui, não é? Ou eu sou o pai de Jesus, eu falo, gente, sou o pai de Jesus, dá licença que eu sou o pai de Jesus, vou entrar, sou o pai de Jesus. A gente não é assim, a gente não é o pai de uma pessoa importante como o meu filho, claro que é excesso de orgulho, né, do filho e tal, mas a gente não confunde as coisas. Você sabe quem é meu pai? É um delegado, assim, então meu pai é um policial, meu pai não sei o que, a gente usa essa força. Não, o que ele fez? Você sabe quem é o meu filho? E a gente vai fazendo isso na nossa jornada. O que ele fez? Ele, na verdade, apenas ficou em silêncio, como a palestra da Leia. Ficou em silêncio. Mostrou, na verdade, seu amor, seu carinho, ficou em silêncio. E fez tudo em silêncio, para ninguém notar. Gente, se existe um maior termo de humildade, então vocês me mostrem, porque eu não conheço. Não obstante contemplar a sedução de Jesus, exercia sobre os doutores, nunca abandonou sua carpintaria. Ele estava no meio, a gente sabe que Jesus esteve estudando com os doutores da lei, a gente sabe que Jesus esteve envolvido com os homens inteligentes, ele ensinou muitos doutores da lei, né? E a sua importância foi notada logo cedo. E olha que interessante, ele nunca deixou e largou a sua carpintaria. Ele esteve sempre levando o amor e o carinho para as pessoas. Aí o mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um edito de César, e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. O que José fez? Não mostrou os doutores, nem a lei da época, nem para ninguém. Ele só mostrou para o seu lar. Entende a importância de um pai? Eu não preciso mostrar que eu sou um bom pai, eu não preciso mostrar que sou uma boa mãe, eu não preciso mostrar que eu realmente faço algo para os meus filhos, para os outros. Eu preciso que os meus filhos sejam protegidos, amparados, assistidos, beneficiados e que eles possam evoluir, que eles possam crescer com o meu esforço. Meu esforço ainda está baixinho? Não tem problema, nos esforcemos mais. Nunca é tarde, nunca é tarde. Mesmo quando os nossos irmãos nossos filhos estão adultos, né? Eles contrariam as nossas ideias ou vice-versa, né? Nunca é tarde. Jesus nos disse, humilhe-se para ser exaltado. Humilhemos-nos para ser exaltado. Quem acha que está certo o tempo todo, já não está certo em tempo algum. Na verdade, só estaremos certos quando realmente estivermos certos com o que Jesus nos ensinou. E Ele não ensinou que estivéssemos, na verdade, adulterando as suas leis, mas seguindo-a. E aí aqui, né, para que não tome mais tempo, sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. Tudo quanto podia dar. Protegeu o pão, o alimento. Imagina esse homem, correndo nos desertos, sabendo que Jesus era perseguido para buscar um alimento para o seu filho, deixando Maria realmente cuidando dele. Imagina a preocupação desse homem, imagina a correria dele. Se a gente está reclamando do nosso dia a dia, do nosso emprego, de trabalharmos, então paremos de trabalhar, porque o que ele correu, o que ele buscou, o que ele realmente foi atrás para sustentar a nós, para sustentar as pessoas que precisam, não está no gibi, não está escrito no gibi. Na verdade, é realmente algo sublime, né? A ele
deve o cristianismo à porta da primeira hora. Mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Emmanuel. Ou seja, ele passou ou Jesus, ele foi a primeira porta para que ele e Maria, né, a primeira porta para que Jesus entrasse. Mas quando eu vou falar aqui de José, eu vou trazer referência também a Maria. A Maria teve mais tempo, teve mais junto, né? A gente pode fazer até depois uma palestra sobre Maria, não vamos aqui aprofundarmos em Maria, mas está lá no Evangelho que José é devotamento, Maria, abnegação. José, devotamento e abnegação. O que nós devemos ser para os nossos filhos, o que devemos ser para as nossas vidas. Se não tivermos filhos consanguíneos, que sejamos para aqueles que não são os nossos filhos consanguíneos, mas que estão à nossa volta, que são as crianças, as nossas responsabilidades que temos com as pessoas que estão à nossa volta. Devotamento e abnegação. Devotarmos com todo carinho, com todo amor, dando de tudo de nós e silenciando para que esteja sendo cumprida a vontade de Deus. É isso, gente. Que assim seja. É o que eu tenho a falar para vocês, tá bom, gente? Obrigado. Salva de palmas a José. Obrigado, viu, gente? Obrigado.